Código de defeito P2008, válvula de controle de ar de admissão Toyota Hilux 2006. Fala galera, vamos começar mais um vídeo. Bom, então vocês podem acompanhar aí, a gente detectou esse código. Esse outro aqui é porque eu desconectei o sensor de temperatura ali, isso aqui tu desconsidera. Só o primeiro aqui. Bom, para começar o diagnóstico, a gente ouve o que o cliente falou, que ele está andando normal. Quando ele dá um pé fundo, acelera um pouco mais fundo, precisa de potência, precisa podar, ultrapassar um veículo, alguma coisa na rodovia, a caminhonete fica xoxa, ela meio que corta a rotação e só depois tu desliga e liga de novo, ela volta a funcionar normalmente. Mas sempre que tu força um pouco mais, exige um pouco mais do motor, para que ela tenha uma força a mais, ela corta e só volta ao normal depois que tu desliga e liga a chave de novo. Bom, vamos explicar para vocês então. O diagnóstico a gente começa o quê? Bota o scanner, beleza? Detectou o código, pega a falha do código P2008, não é um código complexo, é de poucos dígitos, aqui é a caminhonete 2006. A gente já pesquisa o código para ter certeza se a nomenclatura dele está correta e para ter certeza também do código, mais especificamente, porque às vezes ele dá meio resumido o código aqui, tu não entende direito ou pode passar alguma coisa, pode mudar teu diagnóstico completamente, né? Então, às vezes tem alguma coisa a ver com circuito, ele não te avisa, alguma coisa assim. Então, para ter certeza, joga o código na internet, no teu sistema, qualquer que seja, né? Tua enciclopédia eletrônica ali para pesquisar. E eu joguei isso aqui na internet para pesquisar. Era realmente isso aqui, me deu um pouco mais detalhado. E além disso, eu caí num vídeo falando sobre EGR, que, tipo, é muito normal essas caminhonetes aqui que tem EGR entupir. Todos que tem EGR top, né? Claro. Eu achava que essa aqui não tinha, bem no começo, mas enfim. E vamos fazer o diagnóstico. Mostrar para vocês aí, vou começar a desmontar o EGR. É muito provável que seja realmente, porque ele entope, né? E ele tem umas aletinhas ali, depois eu vou mostrar para vocês. Se for que nem eu vi o pessoal ali. O pessoal do Dr. Iê mesmo, né? Que fez o vídeo ali falando sobre esse código, sobre esse defeito. Não é exatamente um defeito, então, na válvula de controle de ar de admissão mesmo, né? Não é um defeito no TBI nem nada. É um defeito mesmo criado, né? Que é ali a partir dos gases do EGR, beleza? Misturado com os vapores de óleo ali que são jogados para admissão, né? Então, se for só EGR, você pode ver que fica tudo sequinho, né? A gente tá mexendo naquela van ali na frente também. É a mesma coisa, você vê quando dá encontro na admissão ali. Quando tá só o EGR, ele fica só sujo. Quando chega na admissão e mistura com os vapores de óleo, que aí junta aquela craca cada vez mais grossa assim de sujeira, né? Então é isso aí, vamos desmontando aqui, mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui já tá sem a capa do motor, o sensor que eu falei para vocês que tinha desconectado. E vamos desmontando aqui a admissão para mostrar para vocês, beleza? Vamos acompanhando o serviço aí. E assim, ó, movimento o tempo inteiro. Ele chegou da estrada agora também. Vai lá. E nós vamos lidar aqui nessa aqui hoje. Dá uma olhada aí, ó. Acabei de tirar o intercooler dela. E repara no óleo que tem aqui dentro. Ó, esse óleo, quando dá de encontro com os gases da GR, vai formar aquelas crostas lá, que mais pra frente vocês vão ver aqui dentro da admissão. Provavelmente. Acabei de desmontar então o TBI, evitando desmontar um maço de coisa, então tirando as coisas meio inteiras assim, né? Até pra não se perder nos fios. E nessas válvulas. Isso aí, quando aí tem uma ideia já. Aqui pra frente como é que tá. Tirei aquelas válvulas que tinha aqui do lado do corpo borboleta. Tá ali, ó. Beleza? E tirei os canos de bico aqui, ó. Em cima com a chave normal. E embaixo, que é bem ruim, tu não consegue usar as chaves assim, que nem essa 17 aqui, por exemplo. Usei esse cachimbo aqui, ó. Muito bom, por sinal. Tem lugar que é só com ele. E vamos tirar os canos de bico agora para poder abrir espaço para flochar os parafusos da admissão. Beleza? Soltei então o coletor. Ele tá meio frouxo, ó, vocês podem ver. Ele não ia sair por conta disso aqui, ó, que é o cano do EGR. Então o EGR dessa aqui, ela não passa do coletor de escape, ele por trás do motor, para daí entrar na admissão. Isso aqui passa por dentro do cabeçote mesmo, beleza? Então, ó, esse aqui é o cano do EGR, podem ver.
ele vem dali, ó. Consegue ver a fuligem ali dentro, ó? Mas ó, tudo seco, né? Conseguem ver. E aqui, ó, ele vem aqui. A gente tem essa haste então, e essa válvula aqui recebe vácuo. Quando recebe vácuo, ela vai puxar para lá e vai abrir aqui, deixando passar os gases lá para dentro. A princípio é isso aí mesmo, beleza? Então, todos esses caninhos que vocês estão vendo é vácuo, né? A gente tem um monte de atuador aqui com vácuo. Bom, tô gravando o áudio por cima agora, que tava muita barulheira, então ficou bem ruim de ouvir ali. Mas essa aí é a admissão, então, que eu tava falando para vocês. Ela tem essas aletas ali, então é um eixo que atravessa a admissão de uma ponta a outra. Então a gente tem, no caso, 8 aberturas ali para os cilindros, para o cabeçote, e metade delas, quando mexe ali na aleta, no caso, ela pode fechar ou ficar aberta, né? Deixando passar ali o ar. A gente pode ter um problema sim no acionamento dela por conta da fuligem, né? Então, tendo muita fuligem ali no sistema, a gente tem a obstrução, né? Então, fica difícil até de movimentar o própria haste ali, né? Então, essa válvula, que no caso empurra, então faz o acionamento, a variação do ar que entra ali para a admissão, ela é controlada por vácuo. E esse vácuo, ele sempre está sendo gerado no sistema, mas ele só é liberado, só é disponível para a válvula quando esse componente eletrônico ali, no caso, libera o vácuo para a válvula, certo? Eu esqueci o nome desse componente agora, mas é ele que recebe ali. Então, ele recebe ali através de chicote um sinal elétrico, são 2 fios, né? Eu logo vou mostrar para vocês como é que testa ele, mas enfim, tem que testar a alimentação dele também, né? Para ter certeza que tá tudo certo. E agora aqui no caso a gente tem então todas as peças limpas, já é outro dia no caso. Peças limpas ali, a admissão, EGR e tudo mais. A junta é nova, né? Tem que colocar a junta nova para fazer a vedação. Ela vai vedar uma junta de lata, né? Ela vai vedar conforme tu aperta ela ali. E ali vocês podem ver, eu lubrifiquei. Ele está bem mais leve ali, a haste, né? Então pode ser que a gente tenha um problema ali, como pode só que esteja pesada, mas ainda esteja funcionando, né? De qualquer forma, eu fiz a limpeza, fiz a lubrificação ali, para não acontecer nada. Testei a nossa válvula ali, que no caso é movida a vácuo. No final do vídeo eu vou explicar como que funciona o teste. Testei esse componente eletrônico ali no caso, que libera o vácuo quando desejado pelo computador e mandado pelo chicote, né? E aí eu testei então também todos os componentes ali, para ter certeza que não era nenhum deles o problema, que a gente não teria que desmontar de novo, caso continuasse o problema. Então eu testei todos e ficou tudo certo ali, a princípio. Montei só com a garantia, né, que estava tudo bom. E o que eu estou mostrando agora aí, no caso, é por onde entram os gases, né, do escapamento ali, através do EGR. Então a gente tem uma válvula ali que também funciona através do vácuo, né, que é controlado. Então ela vem para trás ali, é uma haste mesmo que tapa ali os gases da EGR. Quando ela recebe, ela vem para trás e deixa passar ali através do cano da EGR, aquele buraquinho ali entra para dentro da admissão, certo? Então eu limpei a peça ali, ela tá bem suja, limpei ali toda a admissão ali, lubrifiquei as hastezinhas ali. Um pouquinho que outra coisa de sujeira ainda fica, é bem complicado limpar lá dentro, mas à medida do possível eu limpei o que eu consegui ali e com certeza ficou muito melhor do que estava, certo? E sobre o teste de alimentação, com a caneta teste, a gente vem aqui e vai testar. E vai testar então a alimentação do conector aqui, ó. Um é neutro mesmo, o outro com a chave desligada é negativo. Quando tu ligar a chave, ele vai vir para positivo. Vou lá ligar para vocês. Aí, a leitura mesmo. Beleza, a alimentação tá ok, o outro continua neutro, beleza? Teria que conferir também quantos volts tá vindo, né? Quanto que é, mas enfim, essa caneta não tem e é ruim de botar um multímetro ali. Enfim, o teste fica por isso mesmo. Alimentação, aqui essa parte do coletor tá tudo certo. Essa parte do variador ali, beleza? Bom, feita então toda a limpeza aqui do coletor, da outra peça ali, da entrada do EGR e dos dutos aqui, ó. A gente não limpou profundamente lá dentro, só superficial aqui para colar a junta mesmo.
Conferiu então o funcionamento, se isso aqui não tá, o diafragma ele não tá furado, está funcionando certinho. O acionamento aqui, ó, então ele tá livre, ao que parece assim. Testou a resistência dessa pecinha aqui, que é o que vai liberar ou não o vácuo que vai estar sendo gerado sendo transferido pelo caninho até aqui, ó. Beleza? Então testado isso aqui, feito toda a limpeza. Conferir também a alimentação ali. A única coisa que eu não conferi é quantos volts está vindo ali. Mas fora isso, acredito que é difícil, está vindo errado. Mas enfim, não dá para descartar a possibilidade. Mas a gente não tem caneta teste que testa ali. O multímetro não entra, então é um serviço bem complicadinho de fazer. Eu vou arriscar, vou confiar que tá tudo certo ali. E depois a gente vai sair andar com ela para ver se ficou boa de repente. Ou se vai ter que continuar o diagnóstico e achar o problema que vai estar em outro lugar, no caso. Beleza? Por hora é isso. Vou iniciar a montagem aqui, ó. Colei então as duas pontinhas aqui só para ela não sair do lugar. E tô com os parafusos aqui já vou colocar no lugar, beleza? Isso aí então. Montei grande parte do que faltava então. Os canos de bico, TBI, EGR. Agora falta esse corpinho de válvula aqui, ó. Não sei se dá pra chamar de corpo de válvula. As válvulas com mangueira. Aí depois disso, tem a admissão ali. Tem que limpar um sensor MAP, se eu não me engano. Isso aí, ó. Tudo limpinho. Tudo. O sensor que eu vou limpar é esse aqui, ó. Tirar ele, vai limpar bem certinho. Porque às vezes por causa do óleo pode dar algum problema. Esse aqui não tem o que fazer. Passar um limpo contato também. É isso aí. Aí, ó, montei tudo. Sangrei ela. Os canos de bico, né? Fechei tudo, funcionei. Agora deixei esquentar um pouco para fazer alguns testes. E a Hilux, bem no fim, ficou boa. Eu não andei com ela, mas... Tu andou, né? Andei. E aí, ficou boa? 100%. Então, Apresentou falha show de bola. nenhuma. Apresentou nada no scanner, andou tranquilo, não falhou mais, não segurou mais em alta. E é isso aí. Vamos aqui agora. Aquele caminhão ali, tiramos e colocamos o cabeçote agora de tarde. Tinha um selo do cabeçote pra trocar. E amanhã vamos lidar naquela lá, que também vai ser vídeo pra vocês. Sprinter. Bom, vamos lá então. Vou explicar para vocês agora de forma mais detalhada como foi a resolução desse problema, já que a gente não teve nenhum problema exatamente evidente ali na desmontagem, além da sujeira, que na real eu esperava que tivesse até mais, mas era considerável sim. Bom, essa caminhonete ela veio falhando em alta, então o cliente ele dava um pé fundo, dava para ultrapassar um caminhão, alguma coisa assim. Ela, como se fosse perder a potência assim, então ela tinha uma falha de alta mesmo, quando tinha pressão. E quando tu desligava a chave e ligava de novo, ela voltava ao normal, mas até então ela ficava xoxa. Então, uma coisa bem curiosa, mas eu fui atrás, então coloquei o scanner nela, passei o scanner, detectei aquela falha ali, aquele código de falha, e como de costume a gente já pega aquele código e joga numa enciclopédia eletrônica, joga na internet, onde tu quiser pesquisar, para ter certeza da nomenclatura daquele código. E sempre, como às vezes tu não vai ter certeza se é um código específico da montadora, um código genérico, que se aplica a todas as marcas no caso. Então joga o código e o nome da montadora do lado, né, para ter certeza. Daí tu já vai cair, muito provavelmente já vai cair em gente falando o problema que dá, enfim, por causa daquele código de falha. Mas enfim, joguei e ele me detalhou exatamente como era o código. Às vezes, só no scanner ele pode ser incompleto, então ele não te dá a descrição completa do código, o que pode sim mudar o teu diagnóstico. E ele pode, às vezes, te dar até a nomenclatura errada. Eu nunca peguei, mas conheço gente que já pegou. E acredito que pode acontecer com qualquer um, ninguém tá salvo. Sendo que a gente usa muitas vezes scanners que pegam várias marcas e não um scanner específico de marca para marca, que senão a gente teria que trabalhar com muitos scanners, e muitas vezes scanners muito caros, vamos dizer assim. Então, nossos scanners pegam várias marcas, eles pegam muito marca genérica, mais nacional. Então, que nem o Tecnomotor que eu tinha ali, ele é mais para linha diesel, mas pega linha leve também, com exceção dos importados, já que seria outra linha, né? Tem scanners muito melhores no mercado para lidar com esse tipo de veículo. Enfim, código de falha é aquele lá. Fui atrás dele, encontrei um vídeo do Dr. Iê falando desse código. E eles falaram que muitas vezes a gente tem aquele código ali, não causado por um defeito em si no sistema, mas um defeito criado há tempos, que é a fuligem, toda a concentração de fuligem dos gases da EGR ali,
que é fuligem de escapamento mesmo, dos gases de escape, de encontro ali com os vapores de óleo da admissão. Então, você vê que por dentro do EGR em si, a gente tem só as paredes pretas e uma fuligemzinha assim nas paredes. Quando ele dá de encontro na admissão, que tem passando vapores de óleo, então, que são de dentro do motor, eles vão para a admissão para ser queimados junto. Esses vapores de óleo, quando dão de encontro com esses gases da fuligem do escapamento ali, ele forma meio que uma crosta cada vez mais grossa ali nas paredes da admissão e tudo que encontra ali até entrar na nossa câmara de combustão. Então, diversos casos a gente já pegou inclusive dessas Hilux, então a admissão completamente obstruída de sujeira, assim, parede grossa, assim, é absurdo, quantia, tipo, você não acredita como é que a caminhonete tava andando ainda, sabe, de tão obstruído que tava, mas acontece. Então, tendo em vista isso, que a gente poderia ter uma obstrução, sim, dentro da admissão por conta dessa fuligem, eu já recomendei ao cliente fazer a descarbonização do sistema, então a gente abriria para fazer todo o diagnóstico ali do sistema, que está envolvido o variador de ar da admissão, que fica ali na admissão lá dentro, né? Então ele poderia estar com problema para abrir e fechar por conta de tanta fuligem, tanta sujeira, ou poderia ser um problema nele em si, mas é um negócio que fica um pouco atrás, ali meio embaixo, é bem difícil acessar, mas a gente consegue até. Mas eu já recomendei, como é uma caminhonete 2006, a gente teria que fazer hora ou outra uma descarbonização. Ele pegou a caminhonete não faz muito tempo, eu já recomendei, cara, vamos então abrir, vamos fazer a limpeza, né, aproveitar porque a gente vai fazer o diagnóstico, aproveita e já faz a limpeza. Então, para ter certeza, vai ficar tudo zerado, vamos fazer uma geral, vai ficar top. Então desmontamos, fizemos então a descarbonização do sistema, não estava tão ruim quanto eu pensei que estaria, eu acho que essa caminhonete já foi feita, mas tinha bastante fuligem sim, e a gente fez então toda a limpeza do sistema. As aletinhas ali que nem vocês viram do variador de ar da admissão, ela estava um pouco pesada, acredito que não a ponto de gerar um problema no sistema por conta daquilo, mas eu passei, limpei toda a admissão, então descarbonizei. Naquelas aletinhas ali, elas são presas no cabeçote que ela gira, né, que ela movimenta, eu passei um desengripante, passei um óleozinho, então, removi o excesso, claro, para não ser um problema, para não queimar aquilo lá. E testei então a Westgate, que não é na verdade a Westgate, é um, como é que eu vou dizer para vocês? A gente tem a Westgate, que eu falo, na verdade, isso aqui é da turbina, né? Essa válvula aqui, que ela, quando recebe pressão, a gente tem dois modelos, na verdade, trabalha com pressão e com vácuo. Então, aquela da admissão da Hilux é com vácuo, essa aqui, no caso, é com pressão, essa aqui é da turbina, né? Ela tem um funcionamento parecido, mas atua em coisas diferentes, né? Então, essa aqui, ela funciona por pressão positiva e aquela por pressão negativa, né? Que é vácuo, no caso. Então, conforme a gente recebe pressão aqui, essa haste, ela é empurrada para lá, né? Movimentando, abrindo essa tampinha da Westgate aqui. Eu não vou entrar no mérito para que serve isso aqui na turbina, mas lá na admissão é parecido, só que ela vai ter essa movimentação da haste para fora no vácuo. Então ela é como se fosse invertido o negócio aqui. Então quando ela recebe o vácuo, ela empurra a haste e faz atuar o variador de ar, certo? Então, para tu testar ela, tu tira a mangueirinha dela mesmo, como se fosse aqui, ó. Tu tira a mangueirinha dela, no caso seria a outra ponta, e tu pega a mangueirinha, coloca na boca mesmo, limpa, claro. E tu testa, tu puxa mesmo, né? Faz um, puxa ali e coloca a língua na ponta da mangueira. Então o variador ele vai atuar, vai abrir as aletas, se eu não me engano, acho que abre sim. E tu coloca a língua na ponta da mangueira para trancar. Então para tu ver se ele vai manter a pressão, se ele vai ficar onde está mesmo, ou se ela vai aos poucos voltando pro lugar. Isso indicaria no caso um problema no diafragma da válvula, né? Que daí então ela poderia estar rachada, poderia estar furada, enfim, e por isso não segurando, não fazendo a função que deveria, né? Mas no caso tu puxa e coloca a língua e vê que tá tudo normal, ela permanece onde tá, ela tá boa. E a gente tem outro, eu não sei o nome da peça, me fugiu agora o nome, cara. Mas é uma pecinha ali que vocês viram que é acoplada junto com a válvula. Então a gente tem uma bomba de vácuo, né, a Hilux no caso, ela manda vácuo para vários lugares. Então, para saber quando mandar vácuo ou não para aquela válvula, a gente tem do lado dela, então ligada por um caninho, uma válvulazinha que está sempre recebendo esse vácuo, só que ela só manda para frente, no caso para a válvula ali, quando ela recebe o sinal ali elétrico. Então ela é 2 pinos ali, ela recebe um plug, né, no chicote mesmo. Então quando ela recebe energia ali, ela deixa passar o vácuo para a válvula, certo? Então é tudo controlado eletronicamente. Então até a válvula ali, até esse componente eletrônico ali, a gente tem vácuo sempre. Daí quando ele libera, vai para a válvula, daí atua ela. Beleza? Então para testar ele, a gente faz o seguinte, a gente desconecta o plug, né, do chicote e na válvula, no componente eletrônico, agora que me fugiu o nome, coloca o multímetro e vê se tá medindo resistência dos dois pininhos ali. Se estiver medindo resistência, tá ok. Se não tiver, ela tá queimada no caso, daí tu pode trocar ela. Mas se estiver medindo resistência, tá tudo certo. Para medir então a nossa alimentação desse componente eletrônico, tu vai lá, no caso como para nós estava desmontado a admissão, tá muito mais fácil. Tu mede lá com a chave desligada, um tem que ser neutro, né? São dois pinos, um tem que ser neutro, o outro negativo, se eu não me engano. Daí, quando tu liga a chave só para leitura mesmo, não precisa ligar o veículo, ele nem vai pegar, acredito eu, porque tá sem admissão, tá sem os sensores e tudo mais.
ele tem que um continuar neutro, o outro que era negativo, ele vai ficar positivo. Então aí tu vai conseguir testar. Eu não sei dizer agora se é 5 ou 12 volts esse positivo. Eu até não testei isso, porque é muito ruim colocar um multímetro lá. E a nossa caneta teste, ela não mostra os volts, apesar de que eu teria que ter uma. Mas a gente até poderia fazer alguma coisa assim para conseguir usar um multímetro, até mesmo com a caneta teste, coloca ela no lugar e encosta o multímetro nela. Mas eu não pensei nisso na hora e confiei nessa informação aí, beleza? Então, a princípio, o sistema estava ok. E a gente limpou a admissão, então, conferiu todo o sistema desse variador de ar da admissão e montou de volta. Montei, tudo certo, e resolveu o problema, beleza? Eu limpei alguns sensores também, todos os sensores de ar da admissão, o sensor MAP, o... tem um sensor que é antes do TBI, que eu limpei ele também, eu mostrei no vídeo. Eu limpei ele, então eu passei limpa contato em todos, passei limpa contato nos plugs dele, para ter certeza, estava tudo limpinho, e montei tudo. Então, geralzão no sistema, feito a limpeza ali, 2GR e tudo mais. A gente tinha certeza que não ia ter problema com isso, e tudo testado, montamos e saí mandar com ela. Eu não fui, no caso, foi meu pai e meu irmão que foram experimentar ela, mas ficou boa, o cliente não reclamou, ficou top. O próprio cliente falou que ficou boa, né, que nem era uma vez. Então, problema resolvido. Eu desconfio do quê? Que aquela sujeira ali, ela pode ter trancado realmente ali a haste, ela estava pesada, mas na minha concepção não a ponto de trancar completamente. Mas pode ser que a gente teria algum problema ali sim. Então eu limpei ali para ela correr, para ela girar livremente. E tinha uma mangueira de vácuo que ela estava um pouco para fora assim, como se fosse desconectada. Cara, eu não lembro de ter. Pode ser que eu tenha desconectado mesmo, na hora de montar eu não vi, daí depois eu fiquei pensando nisso. Ou ela realmente estava meio fora mesmo. Então, de qualquer forma, a limpeza do sistema está feita. E aquela mangueirinha ali, eu comparei em outra Hilux, no caso, que a gente tem uma, eu abri o capô dela e comparei todas as mangueirinhas na hora de montar, né? Então, pode ser que antes ela estava em ordem errada, mas eu, na hora de montar, comparei com a outra ali e montei onde faria mais sentido, claro. Então, olhando a outra e onde faria mais sentido. Bom, a gente trocou então a junta de admissão também, que estava vazando óleo, então pode ser que a gente tenha um defeito ali de estar escapando pressão na própria junta de admissão, que no caso é de lata. Eu dei 2 pininhos de cola só para ela não cair, mas não para vedar. Então, quando ela vai vedar mesmo quando torquei os parafusos, né? Então, torquei os parafusos, sendo uma junta de lata, ela vai amassar e vai vedar, certo? O cabeçote é de alumínio, o coletor é de alumínio e a chapa, eu não sei que material que é exatamente, mas ela faz a função de vedar ali muito bem, beleza? Então, a caminhonete ficou top. Pode ser que você tenha um problema em cada um dos componentes que eu te falei ali, então se não é em um, pode ser em outro. Quanto se você só fizer uma limpeza no GR, você de repente consegue, né, fazer com que esse defeito, no caso, suma, né? Então, passamos o scanner de novo, ficou tudo certo, não apareceu mais o código, não apareceu mais nada. Show de bola? Bom, o vídeo fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e aguarde os próximos vídeos. Valeu!